Atenção, você concurseiro, você mesmo! Aqui você encontra dicas, videoaulas e muito conteúdo para concursos. Vídeos diários de segunda a sexta. Deixe seu like. Se você não der like, o YouTube vai entender que você não gostou do vídeo e não vai recomendar os próximos. Por isso, se inscreva no canal e ative as notificações. Bons estudos, força e garra! Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Pertilli, Rico Domingos Concursos, e vamos conversar com você que está se preparando para a prova do TJ de Santa Catarina e que vai fazer o concurso para o cargo de técnico. Então presta atenção, lembra que lá no teu edital estão previstas as disciplinas, noções de direito penal e também noções de processo penal. Nesse vídeo nós vamos comentar algumas dicas a respeito do edital de direito penal e já vamos aproveitar também para fazermos juntos algumas questões da FCC para ter uma noção em relação a alguns assuntos, como é que a FCC vem cobrando esses temas. Bacana? Então vamos lá. Galerinha, lembra lá, o direito penal ele é dividido basicamente em três grandes partes, né? Veja, duas dessas partes estão no Código Penal e a outra são as leis, a legislação extravagante ou legislação extraordinária. As outras duas partes estão no Código Penal, que nós dividimos em parte geral e parte especial. A parte geral do Código, onde estão ali as normas básicas de aplicação do direito penal, sistematização do conceito de crime, a relação que o direito penal tem com o tempo, que o direito penal tem com o espaço, quais são as penas que são aplicadas pelo direito penal, formas de extinção de punibilidade, enfim, ação penal e outros temas. Na parte especial, que começa a partir do título 1, capítulo 1, no artigo 121 do Código Penal, nós temos ali os crimes. Então temos 11 títulos do Código Penal que vão se dedicar a determinados temas. Portanto, os crimes são agrupados no Código Penal, parte especial, a partir da temática. Na parte geral, então, normas básicas gerais de aplicação do ramo. Na parte especial, aliás, as condutas divididas em títulos. Bacana? O edital para a prova, então, do cargo de técnico do TJ Santa Catarina 2020 vai cobrar a parte geral? Vai, dá uma olhada aí, ó. Da aplicação da lei penal, artigo 1º até o artigo 12, quando se fala, então, ali, princípio da legalidade no primeiro, depois, direito penal no tempo, direito penal no espaço, temas bem importantes. Depois, do crime, do artigo 13 até o artigo 25, parte muito importante que estou dizendo a vocês, vai cair, ou irão cair conceitos atrelados à teoria do crime, que é justamente os artigos que tentam sistematizar um conceito analítico de crime, Basicamente, crime pela doutrina dividida em fato típico, ilícito e culpável. Então, esses artigos eles acabam sistematizando esse conceito que a gente chama de tripartite, porque são três partes, fato típico, ilicitude e culpabilidade, do próprio crime. Legal? Depois da imputabilidade penal, que ainda faz parte dessa teoria do crime, basicamente trabalhando ali elementos atrelados à culpabilidade, esse terceiro substrato da teoria do crime. Depois, concurso de pessoas, artigos muito importantes, 29, 30 e 31. Chamaria muito a atenção para o 29 e para o 31, que são, aliás, para o 29 e para o 30, que são artigos bem importantes, tá? O 29, basicamente, descrevendo para a gente hipóteses de participação, trabalhando inclusive a questão do partícipe ali, E também a questão do 30, se apresenta muito importante quando o 30 acaba falando da possibilidade, então, de alguém que não reúne uma determinada característica elementar de um tipo poder responder por ele quando, então, estiver junto no concurso de agentes. Exemplo clássico, funcionário público. É com base no artigo 30 do Código Penal que quem não é funcionário público poderá responder por crime de funcionário público desde que esteja na companhia de funcionário público para o cometimento de algum crime típico de funcionário público. É com base no artigo 30 que isso é possível. Portanto, se eu pudesse dar uma dica com relação a isso, foque atenção no 29 e no 30, são artigos bem importantes. Depois, também vai estar na tua prova das espécies de pena, as espécies de pena de privativa de liberdade, restritiva de direito e também a multa. Avançando mais para frente, vai cair na tua prova, ou pelo menos está previsto no edital, da ação penal e depois da extinção da punibilidade. Aqui no Rico, a ação penal nós vamos estudar basicamente quando falarmos de processo, tá? Então eu vou resgatar inclusive os artigos de direito penal para trabalhar dentro do contexto ação penal do processo penal, porque, como eu disse, a prova também colocou no seu edital noções de processo. Extinção de punibilidade, me parece que um dos mais importantes temas aqui é a prescrição, trabalharemos também. Gurizada, depois na parte especial, olha lá, crimes contra o patrimônio, só o título 2, e mesmo assim não são todos os tipos. Depois, crimes contra a fé,
Também não são todos os tipos, só alguns, e crimes contra a administração pública. Portanto, olha só, de toda a parte especial que tem 11 títulos, só 3 títulos vão ser pedidos. E mesmo assim, nem todos os capítulos desses títulos, tá? Então, agora vamos lá fazer algumas questões especificamente nesse vídeo de parte geral. Legal? Vai acompanhando aqui o nosso canal, porque certamente iremos postar outros vídeos onde eu vou trabalhar alguns elementos da parte especial. Furto, roubo, estelionato, artigos que estão na tua prova, crimes de falsificação, basicamente de documento público, falsidade ideológica, também estão na tua prova por conta dos crimes contra a fé pública e, basicamente, os crimes do capítulo 1, 2 e 3 do título 11 são crimes praticados por funcionário público contra a DM, por particular contra a DM e contra a DM da Justiça. Tema importantíssimo, tá bem? Então fique acompanhando aqui no nosso canal, que em breve outros vídeos e aí tratando especificamente dessa parte especial. Lembrando também que no edital há a previsão de algumas leis, né? Portanto, a legislação extravagante, tá? Algumas leis estão previstas, haverá outros vídeos nos quais também trabalharemos sobre esse tema. Legal? Agora então, parte geral, bora lá dar uma olhada em algumas questões. Constituem princípios que se destinam a solucionar o conflito aparente de normas. Gurizada, essa questãozinha eu acho importante, porque no edital está lá princípios do direito penal. E alguns princípios do direito penal são muito importantes justamente nesse conceito, ou nesse contexto do conflito aparente de normas, que é quando eu tenho a possibilidade de aplicação de 2, 3, 4, 5 normas diante do caso concreto. E aí fica a dúvida, se eu posso aplicar 5, 4, 3 normas diante do caso concreto, qual delas eu vou escolher? Portanto, nós estamos pautados pelos princípios que tentam resolver esse conflito para a gente. E a gente diz que esse conflito é aparente justamente porque num sistema que seja coeso, num sistema que funcione bem, eu não posso ter 2, 3, 4 normas possíveis de aplicar ao caso concreto. Tem que ter algum mecanismo de resolução desse conflito, tá? Por isso que o conflito é sempre aparente e nunca real. Então, nós temos basicamente lá o que a gente chama de case, né? Portanto, os princípios da consunção, o princípio da alternatividade, o princípio da subsidiariedade, o princípio da especialidade. Legal? Olha aqui a questão pergunta. Constitui princípios que se destinam a solucionar o conflito aparente de normas. Portanto, tá aqui, ó. O conflito aparente de normas, ele é trabalhado basicamente por quem? Proporcionalidade e especialidade, excepcionalidade e proporcionalidade, especialidade e fragmentariedade, subsidiariedade e especialidade. Portanto, nós temos aqui a ideia do case, né? Lembra? Consunção, depois alternatividade, subsidiariedade e a especialidade. Portanto, para nós, letra D, tá? Anota aí. Caiu na tua prova conflito aparente de normas, já escreve do ladinho da questão case, para poder resolver, lembrando então os princípios que resolvem esse problema aparente, não é real, tá bom? Segue lá. Não há crime sem lesão efetiva ou ameaça concreta a bem jurídico tutelado. Tal enunciado refere-se ao princípio da... Bom, o direito penal, ele protege bens jurídicos. O direito penal, tal qual nós concebemos majoritariamente, ele protege bens jurídicos. Bens jurídicos são valores que têm proteção jurídica. Valores são, portanto, elementos de uma determinada cultura que são muito importantes para que ela se estabeleça de acordo com seus princípios éticos, né? Então vamos lá, a vida é um valor muito importante para a nossa sociedade, o patrimônio também é um valor muito importante para a nossa sociedade, a administração pública também é, a fé, bom, e assim vai. Portanto, se eu tenho um direito que protege bens jurídicos, o elemento que eu tenho sempre que estar atento para justificar um crime contra o bem jurídico é saber se o bem jurídico foi de fato agredido ou exposto a um perigo de agressão. Portanto, quando eu trabalho nesse sentido, eu estou trabalhando a partir do princípio da ofensividade, também chamado de princípio da lesividade. Portanto, um direito de bens jurídicos só pode realmente se justificar a partir do momento em que eu exijo que haja ofensividade, lesividade ao valor protegido pela norma penal. Bacana? Então olha lá, de novo, não há crime sem lesão efetiva ou ameaça ao bem jurídico tutelado. Tal enunciado refere-se ao princípio da ofensividade. Tá bem? Então guarda essa informação, ela é bem importante. O direito penal de bens jurídicos exige, obviamente, que fique demonstrado no caso concreto que o bem jurídico protegido pelo crime foi danificado, lesionado ou pelo menos exposto a um perigo de
há um perigo concreto, ou um perigo até quem sabe abstrato, mas um perigo que possa ser demonstrado. Tá bom, gente? Cuidado, importante demais, ofensividade. Segue lá. Acerca da aplicação da lei penal no direito brasileiro, o ordenamento vigente estabelece que... Opa, então agora vamos lá. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, exceto se já houve o trânsito em julgado da sentença, hipótese em que a decisão se torna imutável. Não. Lei posterior benéfica retroage e não respeita a coisa julgada, tá? Guarda essa informação. E ela quebra todos os efeitos penais, primários e secundários, tá? Então cuidado. Letra B. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou crime permanente, somente se sua vigência for anterior ao início da prática delitiva, em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais severa. Cuidado, isso aqui é resolvido pela súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Portanto, a lei nova, mais grave, nos crimes permanentes ou continuados, ela terá incidência sobre o caso se entrar em vigor antes da cessação, e não do início, tá? Da prática delituosa, tá bem? Dá uma olhadinha lá, dá um Google agora aí, súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, essa questão cai demais, mesmo em concursos que não exijam o direito como elemento central. Portanto, só noções de direito penal, professor, só tem aparecido muito nesses concursos também. Legal? Letra C. As contravenções praticadas contra a administração pública por quem está a seu serviço ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidas no estrangeiro. Não. Não há extraterritorialidade de contravenção penal. Anota isso, tá bom? Não há. Portanto, se uma contravenção penal acontecer no estrangeiro, mesmo que eventualmente possa ser contra a fé pública ou envolver algum interesse da União, não haverá extraterritorialidade de contravenção. Portanto, a lei brasileira não será aplicada. Letra D. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando idênticas, ou nela é computada quando diversas. Cuidado, ao contrário, né? Lembra, isso aqui é matemática, tá? Então, unidades diferentes não podem ser utilizadas na mesma operação matemática, ok? Então, vamos lá. Eu só posso diminuir uma pena da outra se elas têm a mesma natureza. Então, uma pena de prisão, uma pode ser reduzida da outra. Se são penas de espécies diferentes, uma no máximo pode servir de atenuante em relação à outra. Artigo 8º do direito penal. Letra E. A lei temporária aplica-se ao fato praticado durante sua vigência, embora decorrido o período de sua duração. Perfeito. Está lá no artigo 3º do Código Penal, de modo então que aqui vai uma dica. A lei excepcional temporária tem efeito ultraativo. Efeito ultraativo. Tá bom? Segue. Fausto foi condenado por sentença transitada em julgada por crime cometido em 2010, encontrando-se em cumprimento de pena de 10 anos. Tá bom. Em 2015 entrou em vigor uma lei que não mais considera como crime a conduta que levou Fausto à prisão. Nesse caso, vamos lá, letra A, será beneficiado pela nova lei, pois a lei penal retroage. Claro, abolício crimes, né? Então, lei favorável posterior ao crime retroage. Lembrando que para efeito dessa situação, o tempo do crime é o momento da conduta. Então, se depois da conduta criminosa, não do resultado, mas da conduta criminosa, houver uma lei benéfica, ou melhor, mais benéfica do que a anterior, ela deve retroagir. Retroagir, tá? E ela retroage para favorecer o sujeito em qualquer sentido. Ela pode ser uma lei benéfica que abole crime, ela pode ser uma lei que só reduz pena, uma lei que melhora a pena, não interessa. Da forma que for, ela deve retroagir para beneficiar o sujeito. Tá bom? Então cuidado com isso, questãozinha boa. Vamos lá para a próxima. De acordo com o dispositivo da parte geral do Código, é correto. Na hipótese de abolício crimes, a reincidência permanece como efeito secundário. Não. Abolício crimes acaba com todos os efeitos penais da condenação, primários e secundários. Primários a pena, secundários, por exemplo, a própria reincidência. O território nacional estende-se a embarcações e aeronaves brasileiras de natureza privada, aliás, pública, desde que se encontrem no espaço aéreo brasileiro ou em alto mar. Não, para efeito do direito penal no espaço, lembra ali, começa no artigo 5º essa discussão, para efeito desse tema, considera-se território nacional todas as embarcações públicas ou privadas a serviço do Brasil, tá? Onde quer que se encontrem. Letra C. Crime à distância são aqueles em que a ação ou omissão ocorre em um país e o resultado em outro. Perfeito. Também chamado de crime de espaço máximo. Crime de espaço máximo.
Quando um crime é dentro do Brasil, mas toca territórios, comarcas, né, com jurisdição diferentes, a gente chama crime de espaço mínimo ou também de crimes plurilocais, tá? Espaço máximo, países, estados, com letra maiúscula, né, no sentido de estados soberanos, tá? Crime de espaço máximo. Então, uma questão transnacional. Crime de espaço mínimo dentro do próprio Brasil, tá bom? Então essa é a letra certa, a letra C. O desconhecimento da lei é inexcusável. Trabalha-se lá no erro de tipo, né? O erro sobre a ilicitude do fato, se evitável, isenta de pena. Não, né? Se inevitável, isenta de pena. Se evitável, só reduz a pena, já está errado. Letra E. É isento de pena o agente que pratica crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, desde que voluntariamente repare o dano ou restitua a coisa até o recebimento. Não, não é isento de pena. Isso aqui é a hipótese do arrependimento posterior, narrado no artigo 16 do Código Penal. Só haverá redução de pena, tá? Então, nos crimes sem violência, sem grave ameaça, até o recebimento, se o sujeito devolve a coisa ou ressarce a vítima, terá uma diminuição de pena, tá? Cuidado, gente, o crime está consumado, mas só haverá uma diminuição de pena. Bora para a próxima. Não há crime quando? Bom, a questão aqui está se reportando ao artigo 23 do Código Penal, especificamente as causas de exclusão da ilicitude. Portanto, lembra quais são, né? Elas são estado de necessidade, legítima defesa, que teve uma alteraçãozinha com a inserção de parágrafo único por conta do pacote anticrime, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Portanto, olha lá, não há crime quando o agente pratica o fato com arrependimento posterior? Não. Com imprudência, negligência ou imperícia? Nada a ver. Mediante mera tentativa? Não. Em concurso de pessoas? Não. No exercício regular de direito. Bom, de fato, o artigo 23, no inciso 3, narra essa possibilidade. Certo? Bora para a próxima. Não há crime quando o agente pratica o fato. Olha só, questão aqui para agente penitenciário 2018 FCC, agora técnico ministerial MPE, também questão bastante recente, tratando em cima da mesma circunstância. Está a necessidade? Perfeito. Em estado de embriaguez culposa pelo álcool? Não, isso não afasta a ilicitude. Em estrito cumprimento do dever legal? Ok, então 1 e 3. Do exercício regular de direito? 1, 3 e 4. Sob efeito de emoção ou paixão? Não, emoção e paixão não isentam de pena, está escrito lá no artigo 28 do Código Penal. Portanto, aqui para nós, de fato, as assertivas são 1, 3 e 4. Bacana? Segue lá, questãozinha sobre arrependimento eficaz. Lembra do arrependimento eficaz? Artigo 15 do Código Penal. Quando o sujeito pratica uma conduta, tem determinado dolo, ou seja, determinado resultado que ele almeja com aquela conduta, mas ele age logo depois de praticar as condutas necessárias ao crime para evitar que o resultado se opere. E ele age sendo eficaz. O que diz o Código? Responde só por aquilo que ele fez, desconsiderando-se o seu dolo inicial. Então, olha lá, no arrependimento eficaz, configura-se quando a execução do crime é interrompida pela vontade do agente? Não, aí é desistência voluntária, é diferente. Dá-se após a execução, mas antes da consumação do crime. Perfeito. Lembra que eu falei? Ele iniciou a execução, já praticou os atos necessários, é uma questão de tempo do resultado acontecer, mas ele age de modo eficaz para evitar que o resultado antes desejado se opere, tá? Se ele simplesmente vira as costas e vai embora, e isso é suficiente para que o resultado não aconteça, aí é desistência voluntária. Embora tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz tenham a mesma resposta jurídica. Artigo 15 dá a mesma resposta jurídica, a mesma solução jurídica para os dois. Responde o sujeito apenas por aquilo que ele fez. Tá bom? Cuidado com isso. Outra coisa é, né, gurizada? Eles gostam muito de trocar arrependimento eficaz com arrependimento posterior. A gente acabou de ver. No arrependimento posterior, o sujeito responde pelo crime, tem imposição de pena, mas com pena reduzida. No arrependimento eficaz, não. Ele responde só por aquilo que efetivamente produziu, desconsiderando-se seu dolo inicial. Vai lá. Carro oficial é furtado após funcionário público estacioná-lo em via pública, deixando as portas abertas e as chaves no contato. O funcionário, nesse caso, incorre em tese no crime de... Bom, cuidado. Eu falava que essas questões seriam sobre a parte geral e de fato são, mas aqui é uma parte geral que já tem um contato especial com a parte especial. Por quê? Peculato culposo. Lembra que o crime culposo é aquele em relação ao qual o sujeito pratica um resultado típico por imprudência, imperícia, negligência, desde que o resultado seja previsível e haja tipicidade desse resultado, portanto, previsão legal. Bom,
cuidado, esse é um clássico de prova. A questão 2019 é genial, isso é um clássico de prova. O peculato tem forma culposa típica. Há uma previsão nesse sentido. E é justamente nessa circunstância aqui, tá? Então cuidado, não esqueça, peculato tem forma culposa, é uma questão que as bancas adoram, tá bom? Lembra, só há crime culposo quando houver expressa previsão legal e o peculato tem essa situação. Avança. Segundo o Código Penal, bem como entendimento dos tribunais, sobre o concurso de pessoas. Se a participação no crime for de menor importância, isenta o agente de pena. Não, tem uma redução de pena. Cuidado. B. A pena imposta aos autores do crime será a mesma, independentemente de um dos concorrentes participar de crime menos grave. Não. Na hipótese de participação dolosa diversamente distinta, né? Portanto, nessa hipótese, lembra, o sujeito não necessariamente responde pelo mesmo crime em relação ao qual ele teve participação, tá? Então, cuidado, gente, cuidado, cuidado. Cooperação dolosamente distinta, tá? O sujeito vai responder por o crime em relação ao qual ele, de fato, queria praticar ou na cabeça dele ele estava praticando, tá? Então, cuidado. Letra C. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, ainda que elementares do crime. Lembra que eu falava no comecinho do vídeo sobre a importância do artigo 30? Não, o artigo 30 diz justamente o contrário. Se comunicam sim as circunstâncias de caráter pessoal, desde que elementares do crime, tá? Exemplo que eu dei, funcionário público. Ser funcionário público é uma condição pessoal do sujeito e também uma elementar dos crimes contra funcionário público. Portanto, se alguém que não é funcionário público comete um crime com funcionário público conhecendo essa realidade, por ser uma elementar do tipo, então essa circunstância vai se comunicar e o sujeito que não era funcionário responderá por o crime também de funcionário público. Tá bom? Cuidado. Letra D. O ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega a ser consumado. Pegadinha, não chega a ser tentado. Cuidado. 31, artigo 31. Para caracterizar o concurso, basta que duas ou mais pessoas concorram para a prática delituosa, não sendo necessária a identificação dos corréus. Perfeito. Havendo a prova, a comprovação de que o sujeito praticou o crime mediante troca de apoio, né? Elemento subjetivo, portanto, troca de apoio para determinado fim, ainda que não se descubra quem eram os demais autores do crime ou identificar os corréus, ainda assim o sujeito deve responder pelo crime em concurso de agentes, tá? Lembrando que alguns crimes, como o furto, por exemplo, o próprio roubo, tem ali formas de aumento quando o concurso de agentes fica demonstrado, evidenciado. Tá bom? Então, letra E pra gente. Galera, eram essas algumas questões sobre a parte geral do Código Penal. Como eu disse no começo, aguarde aqui no nosso canal outras questões sobre a parte especial e também tema noções de processo penal. Bacana? Siga firme, conte conosco, até a próxima. Tchau!